Bom, falar do projeto, por que a gente é assim? Inicialmente a gente começou vendo o bate-papo que foi feito pela produção, as pessoas envolvidas na organização do projeto. Ouvimos, né, a discussão sobre cada tema e no segundo momento a gente fez a nossa própria discussão, né? A gente tirava um dia para escolher um dos 6 temas e assim a gente debateu todos. É muito interessante, eu acho que tem muito a ver com o momento do Grupo Bagaceira hoje. A gente é um grupo que fala essa linguagem, que a gente se comunica com o público jovem também. A gente estava num momento em que o grupo queria fazer um trabalho de rua, né? Foi bem, coincidiu com essa etapa do grupo agora. A gente terminou de montar um novo espetáculo agora e grande parte do grupo já queria ter uma montagem de rua, que até então a gente não tinha trabalhado especificamente para um espetáculo de rua. E sem falar na infinidade de coisas que foi discutir cada tema desse, né? Assim, são horas de discussão, a gente filmou alguma delas, a gente acompanhou alguma delas. E meio que essa questão do brainstorm mesmo, né? Assim, lançando ideias, discutindo, à medida que ia sendo lançada na roda de discussão, ia sendo feito um debate. Sim, estou muito empolgado com esse projeto, acho que tem tudo para ser um grande projeto. Eu achei muito oportuna a ocasião em que o projeto veio até nós, porque o grupo ele completou 10 anos em 2010 e 10 é um número inteiro, assim, fecha um ciclo. E a gente realmente passou por esse fechamento de um ciclo, e nesse fechamento a gente se questionou muito do sentido mesmo de, enquanto gente diante do mundo, enquanto artista fazendo a sua arte, né? O sentido do teatro que a gente fazia. E dentro desse questionamento que a gente passou, do sentido do teatro que a gente faz diante do mundo, qual é o sentido disso, a gente acabou tendo, porque a gente é assim, um projeto que é uma continuidade desse pensamento que a gente vinha tendo, que ele trabalha muito com as questões de agora, do tempo de agora. Para eu saber qual teatro que eu faço, eu acho que eu tenho que saber que o mundo em que eu vivo, qual é, o mundo que eu vivo, que mundo é esse, e quais as características das coisas, o que é que diferencia o tempo de agora do tempo que já passou, quais são os valores novos que estão chegando, que ética, que moralidade, né, está sendo construída agora, o que é que está se passando na cabeça dos jovens, das pessoas que já cresceram nesse mundo virtual, de internet, nesse mundo em que o espaço não é só esse espaço que a gente está ocupando com o corpo, são vários espaços, são várias informações vindas de diversos lugares, são muitas coisas que fazem o ser humano, não é só uma coisa apenas. Hoje em dia você pode ser budista, socialista, careta, ou então fumar maconha e fazer coisas ilegais e ao mesmo tempo ter outro tipo de... Enfim, você não é uma coisa só, você é uma mistura de coisas, e hoje em dia isso está muito claro, essa fragmentação. E o projeto ele tem isso, ele é muito amplo, porque ele é multidisciplinar, ele tenta entender os valores e os caminhos pelos quais o mundo está indo, através de diversos pontos de vista, digamos assim, a princípio científicos, mas que vão convergir depois na fluidez de um espetáculo artístico. E eu acho que esse espetáculo, seja o nosso, seja o espetáculo dos outros grupos que também compõem, né, o projeto, eu acho que ele vai ter essa cara multi-referenciada do projeto. E ele é enriquecedor no contato com o público, porque eu acho que a arte, o projeto é uma pergunta, eu acho que a arte ela não dá a resposta pronta,
Eu acho que o tempo de agora, inclusive, ele realça ainda mais a incerteza das coisas. E os trabalhos vão ser perguntas, né? O caminho da pergunta, mesmo que a gente não tenha uma resposta clara dela, mas o caminho da pergunta é o caminho do conhecimento. E eu acredito na arte como uma das formas de conhecimento, e por isso eu acredito nessa pergunta desse projeto, eu acredito nesse projeto. Então, eu acho importante a gente fazer parte responder essa pergunta juntos. Por que a gente é assim? Porque o Brasil, por ser um país com estrutura tão grande, por ser praticamente um continente, a gente acaba não conhecendo, acaba não entendendo por que a gente é assim. Então, acho que essa pergunta vai ser um grande desafio de resolver, ainda mais na rua, né? Onde todos os porquês e todas as questões são levantadas. E ainda mais porque o brasileiro é uma mistura de tantas raças, tantas questões, que a gente vai acabar entrando nesse labirinto gostoso que vai reverberar dentro da gente. A importância desse projeto para mim, acredito que venha primeiramente a respeito da temática, que eu acho interessantíssimo. A gente se perguntar por que a gente é assim nos dias de hoje, principalmente no Brasil e no Nordeste. E também a possibilidade de ir para a rua, que a gente ainda sempre já vem de algum tempo flertando com a rua, e acredito que essa possibilidade é instigante. São duas coisas que eu acho extremamente instigantes no projeto. Esse projeto, porque a gente é assim, eu vejo como uma grande iniciativa, porque a gente vive, né, e as coisas vão passando muito rápido hoje, com a internet, com a televisão, com a informação, e a gente se esquece um pouco de como nós somos. Então, parar para perguntar por que a gente está assim é bem interessante, e inclusive descobrir de onde é que a gente começou a ficar assim. Então, eu acho que esse projeto vai mexer muito com quem está participando e com quem vai ter a oportunidade de ver os trabalhos feitos, porque a gente para um pouco para pensar na gente, né? Então, pensar por que a gente é assim é uma grande iniciativa, e eu acho que vai mexer muito com a nossa cabeça. Bem, o projeto me pegou, a princípio, muito pelo título também. Além da ideia do projeto, que é maravilhoso o título, ele já traz ele instiga já com essa pergunta, por que a gente é assim? E o grande barato desse projeto está nesse sentido de rever, de nós, enquanto brasileiros, enquanto, no caso, o nosso grupo Bagaceira, nós somos nordestinos, de fazermos uma reflexão, meio que uma análise de como estão os valores atualmente, né? Os novos, velhos valores, diante de tanta coisa, diante de tanta informação, diante dessa velocidade que a informação agora está sendo passada e repassada, diante dessa onda da globalização, né? Que é algo que tende a meio que, sei lá, pasteurizar as pessoas, né? Já que tudo pode ser vivido, eu posso adquirir coisas de um outro continente, eu posso me comunicar mais fácil com alguém que está no Japão, utilizando um outro espaço, que é o espaço virtual. Então, assim, isso tudo acho que interfere, ou interfere ou atinge diretamente ou indiretamente essa questão dos valores. Então, a partir disso, como é que se vê hoje em dia a questão do sexo, a questão da fé, a questão da autoridade, diante disso tudo? E são valores que se entrelaçam, não tem como dissociar. Então, uma das opções foi essa nossa, de trabalhar com os 6 temas, no caso, né? Porque nós vimos que, na verdade, todos eles puxam um ao outro, né? Passam um pelo outro, né? E essa coisa de ir para a rua também é fantástico, porque é uma coisa que eu já queria, nós, da Bagaceira, queríamos já experimentar a linguagem do teatro de rua. E eu acho que na rua é que nós vamos ter uma maior resposta. Mais do que querer dar uma resposta, nós vamos ter essa resposta, né? Que é porque nós somos assim ou assado, nesse sentido, né? Acho que a rua vai nos possibilitar isso, o contato com o público, com o povo, vai nos possibilitar, né, essa troca, esse diálogo, uma coisa que nós vamos preparar
uma cena, a partir de um texto, a partir dos temas e da ideia central do projeto. Esse diálogo de tudo isso formatado com o inesperado, que é a rua, que é o diálogo com o outro, no imediato, interferindo no cotidiano, na rotina de uma cidade, de uma metrópole que é Fortaleza, em espaços públicos. Aqui nós vamos ter também um acréscimo nessa resposta ou nessa reflexão de por que a gente é assim, ou por que estamos assim, ou por que estamos assado. É isso, eu acho.